Radar Político. Opa, eu acho que tem novidades aqui. Eu acho que tem novidades. Vou falar primeiro, vou deixar o lead pro pé, que é uma técnica errada. Já tô vendo o Igor aqui. Bom dia, Igor. Bom dia, Sidney. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Bom dia. Você não é novidade, Igor. Você não é. Vamos ver a segunda. Fernando Molica, bom dia. Bom dia a todos. Não adianta ser efusivo, porque você também não é novidade. Deixa eu ver aqui, vou ver se eu tô procurando aqui ainda. Olha, Super Mario, procurando. Próxima fase. Bom dia, Caio Junqueira. Bom dia, Sidney. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Que bom estar de volta aqui. Poxa, Caio, você falou tristinho. Achei que você ia falar assim, mais forte do que o Molica, mais forte do que o Igor. Achei você tristinho. Bom dia. Você não queria voltar a trabalhar, não, Caio? Não, estava doido para voltar a trabalhar, principalmente aqui na rádio. Principalmente Molica, faz tempo que eu não vejo Molica. Ele tá meio idoso mesmo, Molica, ele não é como a gente, garoto leve assim não, sabe? A gente tá voando, Molica, eu e você, o Gadelho, estamos voando, mas tô achando o Caio mesmo, acho meio tristinho. Deixar ele para depois, então. Olha só, eleição americana, bola quicando. Quem quer falar primeiro aí? Alguém quer levantar o dedo? Quem é? Começar pelo Molica, que tá tão efusivo. Molica, dá para dizer assim, Biden já ganhou, Trump vai ganhar, ou tá cedo? Não dá. E eu sou botafoguense, né? Você sabe disso, né? Então, torcida do Botafogo é aquela. O time tá ganhando aos 42 de 3-0, coisa que há muito tempo não acontece, e tá todo mundo apavorado com medo de virada. Então, assim, é uma situação bem delicada. Essa característica do sistema eleitoral americano, essa maluquice lá do colégio eleitoral, isso complica qualquer eleição, qualquer previsão, né? Porque basta ali um erro em 2 estados, erros em pesquisa em 2, 3 estados, isso leva a eleição inteira, né? Não é uma eleição que é decidida na contagem simples do voto. Nem sempre quem o mais votado leva, como foi o caso da última eleição do Trump, né? Ele teve 3 milhões de votos a menos que a Hillary e acabou levando a presidência por conta das regras. E essa eleição particularmente estranha, né? Um clima meio de violência, lojas com medo, botando madeira na frente das lojas com medo de tumulto. Parece até aquele negócio de, às vezes, quando os megablocos desfilam, né, aqui pelo Rio, que algumas áreas comerciais fecham os prédios com medo de tumulto. Enfim, é uma eleição muito esquisita, o processo de apuração também é muito demorado. Eles precisam conhecer a nossa urna eletrônica, que aqui é bem mais simples, né? Larissa. Ô Igor, pelo que tá dizendo aí o Molica, pode acabar em carnaval isso aí, né? Porque parece bloco e tal. E espero que não seja o Black Blocs também, assim, de quebrar, mais pra coisa mais agressiva e tal, porque realmente não seria legal. De qualquer maneira, a Basília Rodrigues, hoje cedo, Igor, ela conversou com o Felipe Martins, que é assessor-chefe de assuntos internacionais do governo, conversou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, buscou informações também com o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha. O Palácio Planalto fez, assim, 3 cenários possíveis, né? Se ganha o Trump, se ganha o Biden, e o que a gente faz, qual é o nosso próximo passo e tal. Você está vendo aí muito movimento aí em Brasília ou o pessoal está mais calado assim, na expectativa, o que pode acontecer? Olha, Sidney, está meio dividido o governo, na verdade. Enquanto os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro ali do Palácio do Planalto, como o Felipe Martins, o Almirante e outros, eles apostam numa reeleição apertada de Donald Trump. Ou seja, se ele conseguir se reeleger, vai ser uma reeleição apertada. Lá no Itamaraty e lá na Embaixada do Brasil em Washington, os diplomatas que acompanham aí de perto a política americana já pensam diferente. Eles já preveem uma vitória, né, esmagadora, nas palavras de um deles que me disse, do Biden, do Joe Biden, que é o candidato democrata. O ministro das Relações Exteriores, Sidney, Larissa, ele tem evitado fazer declarações públicas sobre isso, mas, segundo pessoas próximas a ele, nas quais eu conversei, ele tem demonstrado muita preocupação com a possibilidade de vitória, com as reais chances de vitória de Biden. O que se fala aqui nos bastidores de Brasília é de que uma eventual vitória do candidato democrata pode levar o presidente Jair Bolsonaro, né, pode obrigar o presidente Jair Bolsonaro, pode contribuir para a saída do ministro Ernesto Araújo e também do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, porque são 2 ministros que são muito alinhados hoje ali, né, a política americana do Trump, e a vitória do Biden poderia provocar uma reorientação do governo brasileiro na política externa, o que poderia respingar nesses 2 ministros. Hoje de manhã o presidente Jair Bolsonaro esteve com o ministro Ernesto Araújo, o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha,
e o Felipe Martins, que é o assessor para assuntos internacionais, participaram. A ideia ali é fechar um pouco a estratégia de comunicação do presidente para a noite de hoje, principalmente para os próximos dias, né, que é quando deve sair o resultado da eleição americana. Nas contas ali dos assessores do Palácio do Planalto, se o Trump ganhar numa eleição apertada, seria ali com cerca de 280 votos, né, dos delegados. Para ser eleito, ele precisa de, no mínimo, 270, ou seja, seria, sim, uma eleição muito apertada. Bom, vou chamar agora o Caio Junqueira. Caio, eu vou mostrar que eu gosto muito de você, eu gosto de você, o Molica gosta de você, o Igor gosta de você. Então você tem 2 temas para escolher, pode ser até os 2 também. Eleições americanas e Brasil, nessa linha aí dos nossos 2 colegas, ou reunião de Rodrigo Maia com o Conselho dos Governadores. Você vai nas 2, vai numa só? Você manda. Vamos nas duas, Sidney. Vou começar pela política brasileira, essa questão do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não está numa situação igual ao do Donald Trump, né, vamos dizer assim, final de mandato, tentando disputar uma eleição, mas ele está na reta final, dia 1º de fevereiro de 2021. Então, ele está quase para tentar entregar alguma coisa nesse ano que, a despeito das votações que foram feitas do Covid, auxílio emergencial, o Congresso Nacional teve uma participação importante, depois, fora isso, olha, infelizmente, né, Larissa, eu acho que a gente não vai poder falar com o Caio nesta ligação. Sim. Vamos pedir para ele entrar em contato de novo. Já né? estamos refazendo a ligação aqui, Isso. Sidney. Vamos Estamos prosseguir. refazendo. Legal. Tem perguntas, Larissa? Sidney. Se tem... Opa, diga, Molica. Não, aproveitando aqui, enquanto se refaz a ligação com o Caio, também trazendo a questão da eleição americana para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro colocou uns posts agora de manhã no Twitter que são bem curiosos, né? E eu diria até preocupantes, que ele fala em interesses globais nas eleições americanas, que há sempre uma forte suspeita de ingerência de outras potências no resultado final das urnas. Estou lendo aqui o que o presidente Jair Bolsonaro publicou, e ele traz a questão para o Brasil. Devemos nos inteirar cada vez mais do porquê e por ação de quem a América do Sul está caminhando para a esquerda, nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçado, nossa batalha, quando fica evidente que a segurança alimentar para alguns países torna-se tão importante, se inclui para alguns países o domínio da própria Amazônia. Então é um posto muito complicado, porque ele... Enfim, claro que a eleição americana desperta interesse de outras potências. Houve na última eleição aquela questão da Rússia, né, que teria influenciado lá a eleição favorecido do próprio Trump. Mas quando o presidente o presidente Jair Bolsonaro traz isso para o Brasil e começa a falar numa possibilidade de manipulação de interesses estrangeiros na eleição brasileira de 2022, começa a criar um clima meio esquisito, né? Que é a possibilidade ali, lançando suspeitas sobre uma eleição que só vai acontecer daqui a 2 anos, pegando o exemplo americano, trazendo para cá, é algo que a gente deve olhar com cuidado, né? É uma situação que é bem delicada e é algo que a gente tem que ir com muito cuidado nisso. Sidney, Larissa. Caio já está de volta, Sidney. Caio? Estou de volta aqui, minha gente. Vamos lá, Vamos lá. vamos continuar. Vamos lá, seguir. eu vou continuar aquele raciocínio, porque o Congresso Nacional, nesse ano, ele aprovou bastante coisa, de fato, mas muito tema relacionado à Covid. A agenda econômica não avançou nada. E o Rodrigo Maia está na reta final ali do mandato dele. Ele tem mais 2 meses de mandato, tentando se fazer um play importante na sucessão ali da mesa, né? A eleição é sempre pela Constituição no dia 1º de fevereiro. Então está tentando convocar Congresso, a Câmara dos Deputados para votar em janeiro, está tentando organizar essas reuniões. Agora, é importante lembrar, muito da agenda econômica já está lá. E está lá não é de hoje, de ontem, do mês passado. Aquelas PECs lá, PEC emergencial, PEC dos fundos, o governo mandou em outubro, novembro do ano passado, e não avançou. O governo já mandou a reforma administrativa, o governo já mandou algumas partes da reforma tributária. Então fica ali aquela questão, o Rodrigo Maia sempre jogando no colo ali do governo, que o governo ainda não decidiu a agenda econômica, mas muito dessa agenda econômica está lá. Hoje os governadores pedem essa reunião para tentar avançar. O tema oficial acaba sendo a vacina, né, o apoio da vacina, mas eu também já tive essa informação agora de manhã que muitos governadores vão aproveitar essa saga em Brasília para pedir outras coisas, né? Tem um encontro às 17 horas ali com o Paulo Guedes, tem esse encontro às 13 horas com o Rodrigo Maia, e estão tentando encaixar uma agenda às 16 horas com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ou seja, é tentar, a partir de uma agenda
de pandemia, tentar aproveitar para avançar uma agenda econômica que está completamente paralisada por culpa do governo, sim, mas também por culpa do Congresso Nacional. Ô, Caio, você disse os dois temas, enquanto na sua ausência estamos aí tentando contato com você, o Mollica comentou os posts do presidente Bolsonaro fazendo menção também à eleição americana e uma certa suspeição em relação ao desfecho da nossa própria eleição em 2022, né? Há algo que você queira também nos adiantar da sua visão sobre a eleição americana e os reflexos dela e consequências na política brasileira? Ô Sidney, você tem duas questões. Você tem sempre, né, na política, a versão oficial e a versão extraoficial. A versão oficial, o Igor estava falando disso, o Mollica também, a versão oficial é de que a vitória do Biden ou a vitória do Trump não terá grandes mudanças na política externa brasileira, que a política externa brasileira, isso em Itamaraty, os diplomatas nos falam muito isso, com uma aliança preferencial sim com os Estados Unidos, independentemente de ser o Biden ou de ser o Trump. Agora, óbvio, o Igor também estava falando disso, que tem ali essa chamada ala mais ideológica, que tem ali uma afinidade com o presidente Donald Trump, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem diversas semelhanças, e a gente trata isso na CNN várias vezes, essa afinidade, o estilo, né, de como fazer. O grande impacto, se a gente for avaliar em termos de política, se o Trump perde para o presidente Jair Bolsonaro, para o governo Jair Bolsonaro, você tem talvez uma mudança um pouco ali no estilo, né? Porque você ter o presidente dos Estados Unidos como uma referência no estilo de fazer política, isso acaba reforçando o estilo de fazer política do presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, é alinhada do presidente Donald Trump. Agora, se a gente for imaginar em termos de relações bilaterais, um discurso, pelo menos, que o Itamaraty faz é que os Estados Unidos sempre será muito pragmático. Então, não vai tentar fazer com que esse apoio velado e, às vezes, esse apoio explícito do governo ao presidente Donald Trump interfira nessas relações. Lembrando que o Joe Biden tem uma relação, isso é muito falado no governo também, com os Estados Unidos. Ele teve uma relação ali com a presidente Dilma Rousseff, depois daquele escândalo do vazamento, né, da espionagem americana. Então já vem uma relação ali de 10 anos, pelo menos, que o Joe Biden conhece o Brasil, afeito ali a essas questões relacionadas à América Latina. Então não dá, segundo o governo, que a gente prevê que será uma tragédia para o Brasil se o Trump perde essa eleição. Igor, temos um minuto só, mas olha, o Alessandro Molon já manteve relações, teve contatos pessoais, relações políticas e proximidades com a Alexandra Ocasio-Cortez, né? Que é uma parlamentar da jovem e nova geração da política americana. Bem que a oposição brasileira ia gostar se o Biden ganhasse, né? Sem dúvida, viu, Sidney? Mas os próprios integrantes do governo Jair Bolsonaro já estão ali tentando estabelecer algumas pontes, né, com alguns políticos do Partido Democrata, alguns integrantes aqui do Palácio do Planalto mesmo, né, já conversam com alguns senadores que eles julgam da ala mais conservadora, da ala mais à direita do Partido Democrata, que é o partido do Joe Biden, já para estabelecer essas pontes, visando aí uma eventual eleição, uma eventual vitória do candidato democrata nos Estados Unidos. Se você me permite, sobre os governadores e o Rodrigo Maia, rapidamente, Sidney, eles devem aproveitar esse encontro aí para discutir aquele chamado Plano Mansueto também, que é aquele plano que estabelece uma série, né, de medidas de recuperação fiscal aos estados, em troca deles até suspenderem um pagamento da dívida. Segundo eu apurei ali com algumas fontes da Câmara, no encontro, o relator do projeto, que é o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ele deve apresentar o parecer dele. E nesse parecer, o relator aí do Plano Mansueto vai propor aumentar o período do regime de recuperação fiscal dos atuais 6 anos para 8 anos, mas ele vai querer obrigar os estados a pagarem todo ano uma parcela da dívida. A gente lembra que o Rio de Janeiro, por exemplo, assinou o acordo de recuperação fiscal, passou 3 anos sem pagar nada. A ideia do relator é que os estados sejam obrigados a pagar 12,5% de sua dívida a cada ano. Muito bem. Igor Gadelha, último a falar. Fernando Mollica, Caio Junqueira. Que bom, Caio. Boa volta. Desculpa as brincadeiras. Você estava animadíssimo no comentário. É todo um charme meu aqui. Um abraço, turma. E até amanhã. Até amanhã.